Juízes capítulo 7, versículo 9 ao 11, diz assim: E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial. E ouvirás o que dizem. E então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Nós lemos agora há pouco de Juízes 7, onde está tratando do episódio da vida de Gideão. E aqui é Gideão que iria descer ao arraial. Deus mandou ele descer ao arraial. A gente lê no versículo 9: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Deus falou: vai até o arraial, desce lá. Eu entreguei, eu já lhe dei a vitória. Ele está entregue. Você vai atacar o arraial. O arraial era o acampamento, tá, dos filistinos, os acampamentos filisteus, perdão. E eles estavam acampados. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que era um grande acampamento, um grande exército. E Deus falou efetivamente: ó, vai lá, você e o seu assistente, Purá, vai lá de noite, escondidinho, e escuta. E o que você escutar vai lhe encorajar. O que você ouvir vai lhe encorajar. Então vá lá e ouça. E hoje eu quero falar sobre isso. Ouça ao acampamento do inimigo. Ouça ao acampamento do inimigo. Deus havia convocado Gideão para derrotar um grande exército inimigo. Se você olhar comigo no versículo 12, ao versículo seguinte, paramos no 11, olhe comigo no versículo 12. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como areia que há na praia do mar. Então, imagine na sua mente isso, um acampamento, um arraial, e era como se fosse a areia da praia. Os camelos eram inumeráveis, lembrando que camelo é um animal muito útil, inclusive na batalha. Muito mais útil que o cavalo, porque o camelo é muito mais alto, o camelo é muito mais resistente, então já tem a vantagem da altura, o camelo também corre, carrega mais carga, e os camelos eram inumeráveis, não podia contar quantos camelos que tinham. Aí você imagina os soldados, imagina o exército enorme que lá jazia. E você coloque no lugar de Gideão. Nós não sabemos exatamente o número, porque não fala que é inumeráveis, mas os estudiosos estimam que era em torno de 1 milhão de soldados. Esse exército aqui tinha cerca de 1 milhão, ou aproximadamente 1 milhão de soldados. E Gideão? Bom, Gideão conseguiu juntar 32 mil homens. Não é nada. 32 é muita gente. Mas quando você compara com 1 milhão, nem 1 milhão, 100 mil, é incomparável, não tinha comparação. Mas não para por aí. Gideão conseguiu juntar 32 mil soldados israelitas, só que Deus falou: é muita gente. É muito. Se você descer a batalha, eu vou dar essa vitória para vocês. Ele falou aqui: eu entreguei o arraial em tuas mãos. Mas se você descer lá com 32 mil homens, o que vai acontecer é que vocês vão achar que vocês conseguiram a vitória. Então Deus começou a podar. E foi de 32 mil, caiu para os famosos 300. Bom, se estava ruim com 32 mil, com 300 estava pior. Aí você entende porque Deus falou aqui: se você temer, fortaleça a sua mão, leve o seu ajudante, desça e ouça ao acampamento do inimigo, porque isso vai te animar. Entenda que ele estava desanimado. No versículo 3 do capítulo 7, voltando alguns versículos: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 e 10 mil ficaram. Você imagina, 32 mil soldados
estão no vale, vem aquela multidão. Aí Gideão fala, quem tiver com medo pode ir embora. Bom, só ali 22 mil foram embora. De cara. Quem não estaria com medo? O versículo 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lambeia as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que abaixar de joelhos a beber. Aí voltaram mais 9.700, porque beberam de forma que Deus falou que era para descartar. Sobraram-lhe 300. Isso no versículo 3, versículo 5. Aí no versículo 9, Deus fala, vá lá. Vá lá ouvir. Então, quando você e eu estamos enfrentando um inimigo, um problema, uma situação, alguma coisa, em que nós nos vemos impotentes, nós nos vemos como incapazes, é sempre bom ouvir ao acampamento do inimigo. É sempre bom ouvir o que o inimigo está falando. É sempre bom ouvir o que está acontecendo do outro lado. Porque quando está ruim do nosso lado, entenda, pode estar pior do lado de lá. E nós não sabermos. Gideão, então, apreensivo, temeroso, e com toda a simpatia, toda a empatia, você e eu também estaríamos, mesmo já vendo Deus aparecido a ele. Juízes 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Sabe quem esse era o anjo do Senhor? É Jesus. Sempre que você lê no Velho Testamento, o anjo do Senhor era uma teofania, ou seja, era uma aparição de Cristo no Velho Testamento. Cristo apareceu para ele e o chamou de o quê? Homem valoroso. Mesmo assim, Gideão estava temeroso. Mesmo já tendo feito a prova da lã, lembra do véu de lã? Lá em Juízes 6, versículo 36. E disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um véu de lã na eira. E se o orvalho estiver somente no véu, e toda a terra ficar seca, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. Sabe o que aconteceu? O orvalho ficou só na lã e seco na terra. Mas sabe da maior? Depois, mesmo assim, Gideão falou, ok, vai ver que foi coincidência. Contrário, agora eu vou botar o véu de lã, eu quero que a terra fique com orvalho e o véu de lã seco. Deus falou, não tem problema, como você quiser. E mais uma vez, então mesmo tendo feito a prova do véu de lã, mesmo Jesus tendo aparecendo a ele o chamado de homem valoroso, mesmo Deus tendo comunicado a ele para podar o seu exército, mesmo assim, e talvez com razão, ele estava temeroso. E Deus fez algo então para acalmar e encorajar Gideão. Deus mandou Gideão descer ao acampamento do inimigo e ouvir o que eles estavam falando. Versículo 11, nós lemos agora há pouco. E ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas suas mãos, descerás ao arraial. Depois que você ouvir o que eles têm que falar, depois que você ouvir o que eles estão falando entre si, você vai ficar encorajado, você vai ficar animado. E de fato, aconteceu. E o que foi então que Gideão ouviu, afinal de contas? Ele ouviu o sonho de um homem e a interpretação daquele mesmo sonho por um outro homem. Olhe comigo no versículo 13 de Juízes 7. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia, eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda. E a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo e ficou caída. Bom, tive esse sonho aqui. Aí o versículo seguinte, o 14. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Então quer dizer que Deus, eu não sei esse sonho aqui, se
se foi Deus que deu a interpretação do sonho, a Bíblia não fala. Mas eu sei de uma coisa, no acampamento, no arraial dos inimigos, eles estavam falando, estavam se discutindo da espada de Gideão. E como Deus havia dado todo o exército a Gideão. E como Gideão iria derrubar, e aquela tenda que caiu e foi virada de ponta cabeça, aquilo eram eles que seriam destruídos, derrotados pela espada de Gideão. Talvez você esteja temeroso e apreensivo com algo em sua vida, algum problema que você está enfrentando. E se você não está enfrentando um problema hoje, não perde por esperar. Algum problema com o seu nome nele está vindo na sua direção. Que é essa condição humana. Nossa vida é cheia de problemas e pode estar cheia de vitórias. Mas quando nós estamos desse lado da vitória, quando estamos encarando o problema, quando estamos olhando aquele exército enorme, incontável, às vezes é fácil perder o ânimo, é fácil ficar apreensivo, é fácil ficar temeroso. Sabendo o que Deus sabe, mesmo sabendo o que Deus já fez por mim e por você, mesmo sabendo de tudo isso, ainda podemos ficar desencorajados, como o Gideão. Então vamos fazer aquilo que Gideão fez, vamos fazer aquilo que Deus disse para Gideão fazer, e vamos ouvir ao acampamento dos inimigos. Olha comigo para Marcos capítulo 7. Vamos ouvir o que diz no acampamento dos demônios. Os demônios, aqueles anjos caídos. Os demônios que fazem parte daquela terça parte dos seres angelicais que caíram enganados por Lúcifer, que arrastou com ele. Gente, eu já disse isso antes, vou dizer de novo. Se Satanás tem condições de enganar um anjo, um ser que vive na presença de Deus, não é que alguém aqui já viu Deus? Não, ninguém aqui viu Deus. Tá? Se você viu Deus, você não viu Deus coisa nenhuma, tá? Porque a Bíblia fala que homem nenhum viu Deus. Estamos falando de enganar multidões de seres celestiais que viviam na presença de Deus, que viam Deus. Como é que você engana? Você vê o poder de engano de Satanás. E se Satanás engana multidões de anjos, a gente então não tem chance alguma. Se não fosse pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que nos cela, que nos guarda, que nos protege, que nos mantém. Mas ele é poderoso. Mas olhe comigo sobre esses demônios. Marcos 5, versículo 7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormenteis. Isso daqui é um demônio falando. Tinha um homem endemoniado. Jesus chegou e foi essa a recepção. Foi isso que o demônio clamou. Jesus havia chegado na província dos Gadarenos e encontrou esse endemoniado. E a Bíblia diz que ele tinha uma legião de demônios. Não era um demônio, era uma legião. Eram múltiplos demônios. Toda uma legião possuía aquele homem. E o que foi que eles disseram? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não me atormentes. Escute o que os demônios falam. Escute que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E se você é salvo, você é co-herdeiro de Jesus, você também é filho do Deus Altíssimo. Se você nasceu de novo, é uma nova criatura, você é filho do Deus Altíssimo. Não tem que temer. Não tem que temer. Quando criança, jovem, pequeno, você corre aos braços do Pai. Quando está com medo, você corre aos braços do seu Pai. Quando nós estamos temerosos, devemos também correr ao braço do nosso Pai Celestial. João 1,12. A todos quantos receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus é filho de Deus? É, mas nós também somos filhos de Deus por adoção. Aos que creem no seu nome, aos que o receberam. Quando Paulo ministrava em Filipe, na Grécia,
Uma jovem possuída por demônios o seguia. Outra vez, vamos ouvir o que diz o demônio. Atos 16, versículo 17. Esta jovem endemoniada. Eu falei de um jovem, lá em Marcos 5:7, agora eu vou falar em Atos 16, de uma jovem, direitos iguais, não é isso? Pois bem, não é só jovens, as jovens também, mulheres também são possuídas. E eu diria, bom, deixa eu falar o que eu diria. Atos 16, 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciaram o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Quem falou isso? Um demônio pela boca de uma jovem endemoniada. Os próprios demônios não conseguem conter a sua língua. Os próprios demônios sabem exatamente quem é Jesus, quem é o Deus Altíssimo. Por quê? Porque eles eram anjos. Eles moravam e serviam na presença de Deus. Eles já conheciam Jesus. Antes da sua encarnação, Jesus já existia no céu. E estes demônios estavam no céu. E quando caíram do céu, quando foram transformados de anjos a demônios, eles já conheciam Jesus. E quando o viram, o reconheceram e disseram: este é o Filho do Deus Altíssimo. E estes homens estão anunciando o caminho da salvação. Eles são servos do Deus Altíssimo. E eles tinham a proteção. Gente, aqui havia uma jovem endemoniada, estava protegendo Paulo e seus companheiros. Ele estava defendendo, está vendo eles aí? Eles são servos do Deus Altíssimo. Até os demônios proclamam a glória de Deus. Mas muita gente sabe, você é salvo? Ah, sim, sou salvo. Por quê? Porque eu creio em Deus. Os demônios creem em Deus e tremem. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Os demônios dizem: tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Os demônios diziam: estes que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Quem falou isso? Demônios. Então alguém crê em Deus, francamente, até os demônios creem em Deus. Tem que ser nascido de novo. Os demônios temem os verdadeiros servos de Deus. Quer proteção divina? Se ocupe dos negócios do Pai. Se ocupe em fazer, seja o servo do Deus Altíssimo, e você terá proteção divina. Eu contei aqui outro dia a história sobre um colega nosso, amigo meu, o irmão Sigstad. Ele, que eu saiba até hoje, ele é missionário em Gana, inclusive, na terra do irmão Eugênio. Eu contei a história que, de noite, um pessoal foi lá, ia matar ele, os colegas deles, e apareceram, eles disseram: a gente desistiu, porque quando a gente está se aproximando, havia um homem branco, brilhando, grande, 10 metros de altura, e a gente percebeu que o seu Deus era maior que o nosso Deus, e a gente foi embora. E ele, sua esposa, e o outro missionário e a esposa dele disseram, é até engraçado que ele fala: eu não vi gigante brilhante nenhum, eu não vi nada. Aí ele dizia: mas eu não precisava ver. Quem precisava ver era eles que vinham me matar. Eles precisavam ver. E glória a Deus que eles viram. Grande coisa é eu ver e eles não. Foi bom que eles viram. Eu não me importo que eu não vi, ele dizia. Quando você está servindo a Deus, quando você é um servo do Deus Altíssimo, você tem proteção. Ah, pastor, mas eu conheço um servo do Deus Altíssimo que morreu. Sim, morreu e foi para o céu. Oh, que terrível, foi para o céu. Que coisa horrível, morreu e foi para o céu. Paulo falou: morrer é estar com Cristo, é ganho, é lucro. É tão ruim assim morrer. Eu sei que ninguém está com pressa, mas morrer não é. Se você é salvo, morrer não é tão ruim assim. Paulo morreu uma vez, foi apedrejado. Ele fala que foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas incríveis, maravilhosas. Só que não era hora dele. Deus falou: volte. E ele ficou de pé, sacudiu a poeira, voltou para a lista e pregou o evangelho. Aos mesmos homens que acabaram de apedrejar, matá-lo. Proteção divina? Seja um servo de Deus. Mas os servos fajutos não têm a proteção divina. Os falsos servos, ou quem não serve a Deus, não tem proteção. Atos 19. É até uma ocorrência meio cômica. Atos 19, versículo 13.
E alguns dos exorcistas judeus, vejam bem, exorcistas judeus ambulantes, ou seja, eles viajavam para cima e para baixo expulsando demônio. Ficavam procurando, venha demônio, demônio, chega demônio, vou expulsar você. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. Eles nem conheciam Jesus. Em nome de Jesus que Paulo prega. Ou seja, eles não tinham autoridade nenhuma, eles não criam em Jesus. Mas eles viam Paulo fazer. Aí estão copiando Paulo. Paulo era um servo de verdade. Paulo foi, como disse, apedrejado e foi ressuscitado. Mas note, quando chegou a hora de Paulo ir para o céu, a cabeça dele foi decapitada. Porque chegou a hora dele. Mas até lá, continuando aqui, versículo 14. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno, o demônio falou, como é que é? Repita o que você disse. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Gente, o demônio falou isso. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês não são nada. Olha aqui os 16. E saltando nele o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Podiam ter evitado passar essa vergonha, né? Um homem, vou traduzir aqui, deu-lhes uma pisa tal, no 7, que eles saíram de lá surrados e nus, é o que está dizendo a Bíblia. Saíram correndo pelas portas, e saíram daqui. Eu acho que eles se aposentaram da profissão de exorcista ambulante, você não acha? Mas veja, ouça o que o demônio disse. Eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo. A gente não vai mexer com Paulo. A gente pode nem sonhar em mexer com Jesus, então esquece. Mas a gente não vai mexer com Paulo. Agora vocês não são nem salvos. Vocês não são nada. Aliás, aí pulou em cima deles e ó. Ouça ao acampamento do inimigo. Sirva a Deus para ter a proteção de Deus. Gideão, quando viu aquilo, ele subiu e falou, eu sei que nós só somos 300, eu sei que é 1 milhão de inimigos, eu sei que estamos na minoria, mas sabe uma coisa? Deus tem um plano. Sabe qual era o plano? Deus falou, pegue um monte de jarros de barro. Aí pegue uns lampiões e os acenda, e coloque o lampião dentro do jarro de barro, e desçam correndo colina abaixo, berrando, gritando bem muito alto. Eles não tinham armas, eles não tinham espadas, não tinham escudos, não tinham lanças. A terra estava ocupada pelos inimigos, e eles haviam desarmado a população. Que interessante. Eles haviam o quê? Desarmado a população. Eles estavam desarmados, não podiam ter lança, espada, nada. Peraí, Gideão, peraí. 300 contra 1 milhão, eles são tudo armados, tem camelo, tem cavalo, tem espada, tem lança, tem raio laser, tanque, tem jipe, submarino, tem tudo. E a gente vai lá com um pote de barro com lampião dentro, e a gente vai descer gritando, berrando, no meio da noite, para acordar e dizer que estamos chegando? Não, tem mais. Quando chegar bem no acampamento, aí você quebra o pote de barro. Aí vou saber onde que a gente está. Parabéns, Gideão, que plano fantástico, tem tudo para dar errado. Tem tudo para a gente morrer, ser massacrado essa noite. Mas Gideão estava tão animado pelo que ele ouviu no acampamento do inimigo, que ele falou, é isso mesmo e assim será. E lá foram os 300, correndo, colina abaixo, um lampião no jarro,
aos berros. Só faltava dizer, aqui estou, vem me pegar. E se não fosse bastante, agora tem luz. Você sabe onde eu estou. Sabe o que aconteceu? Leia a história depois. Não, pastor, não, eu vou contar. Senão vai ter gente abrindo a história e vai ignorar o resto da mensagem. O que aconteceu foi que os inimigos começaram a se matar uns aos outros. A luz é para os israelitas ver os inimigos se matando. Só faltava pipoca. Agora vejam, de repente eles estavam desarmados, agora eles tinham espadas, escudos, armaduras, lanças, todo o equipamento do inimigo se matando. Eles agora pegaram e perseguiram os midianitas. Não com cântaros e lampiões, mas armados. E os derrotou e os expulsou. E agora eles tinham armas lá, inclusive abriram lá um shopping só de armas lá, porque aqueles milhões de soldados, tudo armado, se mataram, fugiram, largaram tudo. Agora tinha arma para quem quisesse à vontade. Um povo ocupado, oprimido, desarmado. Ele conseguiu juntar 32 mil homens. Deus falou, é muito, cai para 300. Vocês vão atacá-los com cântaros de barro e lampiões. E vão vencer. Como eu disse, tinha tudo para dar errado. Mas deu certo. Mas para isso acontecer, Gideão precisou descer e ouvir ao acampamento do inimigo. E quando nós ouvimos ao acampamento do inimigo, quando nós sabemos que temos proteção divina, os servos do Senhor têm proteção divina, espiritual e física. Olha comigo para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Ouça o que Deus diz sobre a morte. 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Você pode não gostar de ouvir o que eu vou dizer, mas é uma verdade. Não existe problema que a morte não resolva. Pastor, eu estou com uma dívida. Morra. Resolveu o seu problema. Morra. Pastor, meu casamento está um lixo. Morra. Aliás, é o único jeito de você, diante da vontade de Deus, sair do casamento é num caixão. Se eu soubesse, pois é, tarde demais, já entrou, tarde demais. Gente, não tem problema nenhum. Pastor, eu estou com uma doença ruim. Morra. Está curado, não tem mais doença. Morreu, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, acabou-se. E quando Jesus voltar, você vai ter um corpo novo e glorificado. Zerado. Não tem problema que a morte não resolva. Eu não estou aqui dizendo para a gente sair se matando por aí, tá? Mas Paulo falou, eu mencionei isso antes, porque para mim, Filipenses 1, 21, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Essa palavra ganho quer dizer lucro. É lucro. Para mim morrer é lucro, é ganho. Por quê? Porque meus problemas, ficam tudo para trás. Eu não tenho mais doença, não tenho mais dívida, não tenho mais inimigo, não tenho mais nada. Morrer é lucro, morrer é ganho. Está na Bíblia. Mas a morte foi tragada, gente. A morte no sentido ruim, a morte de separação de Deus, a morte como algo final, foi tragada, foi anulada. Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você não precisa ter essa morte. Essa morte, a segunda morte, o lago de fogo, se você é salvo, você nunca vai passar por isso. Agora é interessante, eu mencionei outro dia, falar a morte e o inferno foram lançados. O lago de fogo e o inferno não é a mesma coisa? Não, o inferno é inferno, lago de fogo, lago de fogo. São duas coisas, são dois lugares diferentes. E uma não tem nada a ver com a outra. Tem muita coisa em comum. Os dois têm fogo, os dois são lugares para os perdidos, são lugares de sofrimento, lugares que não têm saída.
São lugares de desesperança, de sofrimento e agonia. Isso tem em comum, mas são duas coisas diferentes. O lago de fogo hoje talvez nem exista. E se existir, está vazio. O inferno não. O inferno existe e não está vazio. Está cheio. Mas a morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo. E todo mundo que está no inferno hoje será lançado no lago de fogo. Mas isso é assunto para outra hora. O fim do reino da morte e o seu príncipe, Satanás, está próximo. Apocalipse 12, versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Isso daqui vai ser durante a tribulação. Naqueles 7 anos, o diabo sabe que ele só tem 7 anos. E ele vai descer com vingança e ira e ódio. Por isso que aqui Jesus está falando, alegrai-vos aos céus, o céu. E vós que neles habitais. Quem habita no céu? Bom, os salvos estão no céu. Agora, e quem não está no céu? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aí que tem a tribulação e a grande tribulação. Satanás vai vir sabendo que tem pouco tempo. Ai de vós que habitais na terra. Quem está no céu? Regozijar, alegrai-vos. Por quê? Porque o fim da morte, o fim de Satanás está próximo. Mas ai de quem está na terra. Pastor, a gente vai estar na terra? Se você é salvo, você não vai estar na terra. Você e eu, nós seremos arrebatados. Estaremos aonde? No céu. Aí nós do céu podemos se alegrar. Por quê? Porque Satanás, a gente não está lá. A gente não está na terra. É a gente subindo, o diabo descendo. Anticristo, a besta. Eu aconselho você a dar uma olhada no estudo de escatologia que fizemos alguns anos atrás. Vai falar sobre tudo isso. A besta, o falso profeta, o anticristo. Essa trindade do mal aí. Mas é daqui que está se referindo isso, gente. A morte está com os dias contados. Se você for salvo, você tem a vida eterna. A morte física tem poder em você, porque você fisicamente é um pecador, mas espiritualmente você está salvo, está livre da morte espiritual, livre do inferno, livre do lago de fogo, livre da tribulação que está para sobreviver o mundo. E quem não é salvo, pastor? Ai de vós que habitais na terra. O que falta para o arrebatamento? Nada, não falta absolutamente nada, não falta nada. Falta nada. Pode acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 5 semanas, daqui a 5 dias, 5 anos. Eu não sei, ninguém sabe, mas não falta nada. Profeticamente falando, não falta nada. Olha comigo em Apocalipse 22, versículo 11. Vamos deixar de ouvir o que a morte fala, o que os demônios falam. Vamos ouvir o que o Rei dos Reis fala. Apocalipse 22, 11. Quem é justo, faça... Perdão. Deixa eu ler direito. É bom quando é a Bíblia direito, né? Sempre bom. Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Interessante, ele fala sobre ele está vindo, vai dar a cada um segundo a sua obra, mas logo antes ele fala, quem for sujo, continue na sujeira. Quem for injusto, continue na injustiça. Quem for santo, quem for justo, continue também na justiça. Aí ele fala, porque eu estou chegando. E eu vou dar para cada um o que cada um merece. Uau! Deixo o injusto e o sujo continuar sendo imundo e justo. Ah, pastor, mas é porque... Deixa eles. Deixa o mundo continuar
Mas assim, é para você deixar, não é para se juntar a eles. Não é para se juntar a eles. Deixa eles continuar na imundície, no pecado, na injustiça. Deixa eles continuar. Não se ajunte. Você que é justo, continue sendo justo. Você que é santo, continue buscando santificação. Você que é honesto, continue sendo honesto. O resto, deixa o resto. Por quê? Porque Jesus está voltando. E Ele vai julgar. E Ele vai dar a cada um segundo a sua obra. Jesus vai recompensar cada pensamento, cada obra, cada sacrifício, cada sofrimento, cada obra feita. Nada vai passar despercebido. Jesus falou, quando você fizer uma boa obra, não saia. Atenção, atenção, eu vou fazer uma boa obra. Tirem fotos, postem no Facebook. Eu estou dando 1 centavo para este pobre jovem. Faça não. Aqui estou eu dando uma cesta básica. Eu não estou dando, só tirar foto e tomar de volta e vou tirar outra foto ali com a mesma cesta básica. Faça não. Que a tua mão esquerda não saiba que a tua mão direita está fazendo. E o teu pai que vem em secreto o recompensará abertamente. Cada sacrifício, cada lágrima, cada minuto empregado, tudo será recompensado. 1 Pedro 1,7. 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que é isso, na revelação de Jesus Cristo? Quando Ele voltar. Quando Ele voltar. Para quê? Para dar para cada um de acordo com as suas obras. Então, cada prova da nossa fé. E a nossa fé é mais preciosa do que ouro. Por quê? Porque a nossa fé vai nos render galardão celestial, eterno, onde ferrugem não corrói, onde a traça não rói, o ladrão não mina. A sua fé, a minha fé, vai nos conseguir tesouros celestiais. Ouro e prata, por mais que você esteja. Por mais que você tenha. Eu tenho um caminhão de ouro. Morrer não vai levar nada, nenhuma porta vai levar. Qual é mais precioso? O ouro ou a sua fé? É a sua fé que vai lhe render galardões, tesouros celestiais. Então ouça. Ouça o que Jesus está oferecendo. O que Ele está dizendo. Ai, mas Deus, se eu descer com esses 300 homens, nós vamos ser aniquilados, massacrados. Sim, vão tudo para o céu. E aí? Qual o problema? Mesmo que o pior venha acontecer com você. Paulo estava preso esperando ter a cabeça cortada. Sabe o que ele falou? Eu corri a corrida, acabei a corrida que Deus me propôs. Minha vida agora vai ser oferecida como um sacrifício. Ele está aperreado. Chama o advogado, apela para o juiz, direitos humanos. Não. Ele falou, eu fiz o que eu tinha que fazer. Chegou a minha hora. Tranquilex. Foi esse mesmo Paulo que falou. Para mim, morrer é ganho, é lucro. Por que os mártires da igreja primitiva iam para os leões e os ursos do Coliseu cantando alegres? Sabe por quê? Morrer é lucro. Alguns anos atrás, quando eu, a irmã Manuel, a Michelle, a Gabi, estávamos visitando a cidade de Oxford, na Inglaterra, passar umas férias lá, visitar a família e amigos. 2018, eu acho. Lá em Oxford, hoje tem um grande monumento na rua principal. Foi lá que um homem chamado Latimer foi queimado vivo nas chamas. O crime dele traduziu a Bíblia para o inglês. Primeira prisão dele, ele fraquejou, negou a fé. Perdoaram ele. Ele foi para casa, falou, fiz errado.
Não consigo viver comigo mesmo. Foi em público, falou, eu volto ao que eu disse antes. É a palavra de Deus? Está errado. Nós vamos te prender, pode prender. Nós vamos te torturar, pode torturar. Nós vamos lhe queimar, pode queimar. Quando acenderam um fogo, o relato é que ele abraçou aquela estaca de madeira, a beijou e falou palavras do tipo, ó abençoada madeira, é por ti que eu entrarei na glória. Aí ele fez assim, tu, mão, que assinou a negação, você vai queimar primeiro. Foi a mão que tinha assinado o documento em que ele se retratava do que ele havia dito. Ele falou, você, mão traidora, tu vai queimar primeiro. Sabe o que é isso? Fé. Hoje em dia, ai, mas está chovendo. Ah, está muito seco, muita poeira. Minha sinusite. Eu não estou fazendo por causa de quem tem sinusite. Só estou... Olha a diferença. Será que a fumaça do fogo que queima ele afetou a sinusite lá do Latimer? E outros tantos. Sabe o que é isso? Fé. A preciosa fé. Mais preciosa que a prata e o ouro. Mas a nossa fé será provada, assim como o ouro é provado e purificado. E nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. Resumindo esta noite, os demônios tremem perante Deus. Tiago 2,12. 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Eu gosto do senso de humor aqui de Tiago. Você crê em Deus? Muito bem. Os demônios creem e tremem. Tem muita gente que diz crer em Deus, mas não treme. Por quê? Porque faz tudo errado, desobedece, vive igual o diabo, igual o cão, e tá nem aí. Tiago fala, você crê em Deus? Muito bem. Os diabos creem em Deus e tremem. Cadê você tremer? Não você, eu apontei para a Thaisa, mas deixa eu apontar para alguém aqui. E você, cadê você tremer? A gente treme, nós deveríamos tremer perante Deus. Deveríamos viver de tal modo, com tal cuidado, com tal atenção, para não desagradar o Deus Altíssimo, o Deus vivo. Mas não, mas parece que hoje em dia o povo teme mais o diabo do que a Deus. Falou em diabo, Deus é bonzinho, o diabo não, ele é mau. O diabo é mau, ele é mau. Mas é ele que treme perante Deus. E nós somos filhos desse Deus. Então quando o diabo vem fazer careta, quando o diabo vem querer te assustar e te alardar, sabe o que você faz? Corra para Deus, se esconda na saia, no canto, nas asas, na sombra de Deus. Aí quem vai tremer é Ele. Submetei-vos a Deus, resisti o diabo, e o quê? Ele fugirá de vós. Tem crente que passa a vida inteira fugindo do diabo, porque não resiste. O diabo faz bu, eles saem tremendo de medo. O diabo. Seja lá qual for seu inimigo, seu problema, Deus está no controle. Deus é o seu Pai Celestial. Corra a Ele, refúgio bem presente. Torre forte. Ele sabe exatamente o que você está passando. E às vezes pode parecer que não, mas Ele sabe. Ele sabe. Quando minhas filhas eram pequenas, só uma vez a Gabriela se afastou da gente no shopping, lá em Londres. Eu não estava lá, estava trabalhando, estava a irmã Simone e as duas. Pense num pânico. Pense num aperreio.
Depois daquilo, de vez em quando ela se afastava um pouquinho, eu fazia assim, eu ficava olhando, mas escondido. Elas não me viam, mas eu as via. E às vezes eu percebia que elas percebiam, elas olhavam, cadê papai? Cadê mamãe? Eu estava bem perto, só aqui, ó. Sabe o que eu estava fazendo? Dando uma lição, porque eu as amava. E às vezes Deus faz a mesma coisa. Ele está lá, mas ele, às vezes fica assim, ó. A gente não vê ele, mas ele está lá. Ele quer ver a nossa reação, ele quer nos ensinar. Ensinar o quê? A sempre ficar perto dele. A mesma lição que eu queria dar para minhas filhas. Você sempre tem que ter olhos e a gente em você. Nunca saia da nossa vista. Então, às vezes, eu me escondia da vista delas para que elas percebessem e elas se assustassem com aquilo. E às vezes Deus faz isso. Deus às vezes usa dessa ferramenta. Então às vezes parece que Deus esqueceu de você. Deus parece que não está agindo, mas Deus está agindo. Ele está sabendo. Quer evitar isso? Aprenda a lição logo. Pega assim na roupa de Deus. Não tem aquelas... não é coleira, mas você coloca na criança, você coloca assim um velcro aqui e o outro você coloca na mãe. Para quê? Para a criança não se afastar. Pois é, faça você um desses, se amarre. Se amarre em Deus. Legal, né? Se amarre em Deus. Não se afaste de Deus. Mas Deus nunca vai precisar lhe dar uma lição desagradável. Mas Deus sabe. Ouça o que se diz no campo do inimigo. Olha o versículo 15 lá do nosso texto em Juízes. Juízes 7,15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. Aqui não é que ele adorou, que ele gostou muito da coisa. Não, ele adorou a Deus. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Quando você ouve ao acampamento do inimigo, você adora a Deus. Ele falou: Deus, a situação estava sem esperança, mas agora eu ouvi. Ele adorou a Deus, voltou, encorajou e animou o exército, e eles tiveram a vitória. Então ouça. Levante-se e sirva a Deus, que é o lugar mais seguro, o lugar onde você vai ter toda a proteção, toda a providência, todo equipamento, é servindo a Deus. É lá que Ele vai limpar a vide que dá fruto para que dê mais fruto. Ele vai adubar, Ele vai lhe proteger, vai lhe equipar, porque você está o servindo. E servir a Deus não quer dizer ser pastor. Não. Eu falei isso hoje de manhã no culto lá na sombra. Daqui a alguns meses eu vou completar 32 anos de salvo. Eu sou pastor há quase 20 anos. Mas eu sirvo a Deus há 32. Eu não servi a Deus como pastor, mas eu servi a Deus. Então servir a Deus não quer dizer ser pastor, ser missionário, Não, você serve a Deus onde Deus te colocou. Onde você está. Mas sirva a Deus. Sirva a Deus. Ouça ao acampamento do inimigo e como Gideão, adore a Deus. Levante-se e sirvam.